que eu quero tratar com você hoje? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre prosperidade, já que a gente vai entrar no âmbito falando sobre vida financeira, sobre vida profissional. Eu preciso te ensinar algumas coisas. Eu não sei o que se passa às vezes na cabeça das pessoas, achando que elas vão dormir pobres e acordar ricas. Não, isso não existe. Não existe. Se você quiser ter vitória em todas as áreas, mas hoje, já que a gente vai tratar de vida financeira, se você quiser vitória, você tem que se preparar para a batalha. Você tem que se preparar para a guerra. Não, mas Deus faz milagres, sim. Deus faz milagres, mas você tem que se preparar para a batalha. Eu quero começar a explicação, essa mensagem, partindo lá de Provérbios. Vamos lá? Pega para mim. Provérbios 21. Obrigado. Você conseguiu achar, amados? Então, às vezes a pessoa tem uma falsa ideia de que simplesmente ela vai orar e as coisas vão fluir assim, de maneira mágica. Mas quando a gente vai estudando a Bíblia, você vai lendo, você vai percebendo que nada aconteceu por acaso. O nosso Deus, ele é um Deus intencional. Quando ele começa a falar com a gente, ele tem uma intenção. Quando ele começa a liberar palavras, entendimentos para nós, tem uma intenção. Não está falando de maneira aleatória. Ele tem uma intenção. E quando a gente começa a entender que aquilo que Deus fala tem uma intenção, a gente começa a perceber que, na verdade, ele já estava nos preparando para aquela vitória. Ele já estava dando instruções, diretrizes, para que a gente chegasse a alcançar a vitória. Como eu disse, as pessoas às vezes acreditam: não, pastor, eu vou dormir pobre e vou acordar rico. Vou fazer uma oração e no outro dia as portas todas se abrirão. Se você não se preparar para a batalha, você não vai ter vitória. E aí o livro de Provérbios explica desse jeito, presta atenção. Provérbios 21, verso 31 diz assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Vou ler de novo. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Vou ler na tradução, na linguagem de hoje, só para que você entenda onde eu quero chegar. Na linguagem de hoje, diz assim: os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Você não vê escrito que simplesmente Deus foi lá e deu vitória, mas você vê pessoas se preparando para guerrear, para alcançar uma vitória. Vitória esta que quem daria era Deus, mas não isentou, não eximiu os homens de se prepararem para a batalha. Deixa eu explicar uma coisa para você. Existem coisas que você vai ter que guerrear para conquistar. Ficar choramingando não vai resolver. Ficar falando porque o outro tem mais sorte que você, porque o outro conseguiu, você não.
isso não vai resolver. Você precisa se preparar para a batalha. Tem batalha que o próprio Deus vai falar, deixa que eu guerreio. Mas tem batalha que ele vai falar, vai e eu vou te dar vitória lá. De qualquer forma, você precisa se preparar para a batalha. Você precisa entender que Deus deu a você armas para você guerrear. E tem gente que parece que não entendeu isso. Não, pastor, estou orando para Deus me prosperar, pastor. Estou orando aqui para Deus me abençoar, pastor. Tá, você está preparado para guerrear? Para entrar em oração? Para entrar num jejum? Para dizer, Satanás, tire a mão do que é meu. Satanás, tire a mão das minhas finanças. Tire a mão da minha conta bancária. Diabo, tire a mão do meu nome. Você quer sujar meu nome, colocar no SPC, no Serasa. Tire as mãos. Meu Deus, eu quero é pagar minhas dívidas, eu não quero dar calote em ninguém. Será que nós fazemos essa oração? Ou ficamos orando dizendo, Deus, faz sumir a dívida, meu Deus. Mas você comprou. Tu não quer pagar? Tem que orar dizendo, Deus, infelizmente comprei, não calculei direito, meti os pés pelas mãos, me endividei, não estou conseguindo pagar, mas Deus, eu quero pagar. Me ajuda a pagar em nome de Jesus. E eu vou ser mais cauteloso da próxima vez que eu me enfiar num compromisso, para que ele não se torne uma dívida. Você está entendendo sim ou não, pessoal? É batalhar. Pastor, montei meu negócio, não está indo para frente. Batalhe. Vá para cima. Pastor, um dia após o outro o negócio está se fechando. Vá para a guerra, meu amigo. Os homens prepararam seus cavalos para guerrear, para entrar na batalha. A vitória vinha de quem? De Deus. A vitória vinha de Deus, mas eles estavam preparados para a guerra. A minha pergunta para você é, você está preparado para a guerra? Ou você acha que vai receber alguma coisa se você não tiver que entrar na batalha? Não, pastor, Jesus conquistou tudo na cruz para nós. Na hora que ele morreu, ele já deu vitória total sobre tudo. Pois é, só que você está se esquecendo que tem um inimigo, que em todo tempo está tentando fazer você parar. Em todo tempo está bombardeando a sua mente com pensamentos negativos. Todo tempo ele está desanimando você. Você está entendendo a coisa errada. A vitória você alcança, é garantida, mas o diabo está ali diante de você tentando te parar em todo o tempo. E você tem que estar preparado. Preparado para não deixar o diabo entrar na sua mente, te enganar. Irmão, por incrível que pareça, tem gente que abandonou vitórias, porque na cabeça dela ela achou, não, isso aqui não é para mim. Não, eu vou desistir porque isso aqui não vai dar certo. E lá de cima Deus fazia assim. Como que não é para você? Só porque tem uma oposição não é para você? E aqui eu vou falar um negócio para você, preste atenção. Nem tudo aquilo que tem uma oposição é porque não é de Deus. Tem gente que na cabeça dela é mais ou menos assim: se é de Deus, tudo vai fluir. Já viu alguém pensar assim? Não, se é de Deus vai acontecer, tudo vai dar certo. Não. Nem sempre é assim. Tem hora que o negócio é de Deus e parece que está tudo amarrado. É de Deus, mas você vai ter que passar por cima de tudo aquilo ali, rompendo barreira após barreira, limites, para conquistar aquilo que é teu. O livro de Mateus diz que hoje nós tomamos posse do reino dos céus pela força. Não é de bracinho cruzado, esperando cair do céu. É na força. E aqui você vê, no livro de Provérbios, os homens preparando seus cavalos para entrar na guerra. A vitória vem de Deus, mas eles estavam preparados para entrar na guerra. Para a gente entender melhor, abra sua Bíblia em Salmos, capítulo 18.
Volta só um pouquinho aí. Salmos, capítulo 18. Quem achou, diga amém. E diz assim, lá no verso 34. Isso aqui é um salmo de Davi. Um homem que tinha vencido gigantes, urso, leão, enfrentou batalhas que eram completamente desiguais, e ele venceu. E olha o que ele escreve, verso 34: adestra as minhas mãos para o que, pessoal? Eu não ouvi nada. Adestra minhas mãos para o quê? Para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Eu não sei se você entende, mas em outras traduções diz que o arco de cobre seria um dos arcos mais duros. E Deus treinou homens, no caso Davi, de tal forma que ele puxou com tanta força que ele quebrou um arco de bronze. Eu vou ler uma outra tradução para você entender que é exatamente isso. Na linguagem de hoje, no mesmo verso diz assim: ele me treina para a batalha, para que eu possa usar os arcos mais fortes. Davi falou, ele me treina. Eu não entrei na batalha de qualquer jeito, não. Eu fui treinado para isso. Eu fui ensinado para isso. Para que quando eu tivesse que batalhar, eu pudesse usar as armas mais pesadas, para me poder obter vitória. Você consegue entender isso ou não? Ele foi treinado. Ele sabia que tinha momentos que ele teria que entrar na batalha, a coisa não viria de mão beijada. Ele sabia que tinha que enfrentar o inimigo. É a gente que não entendeu isso. É a gente que quer orar. Não, pastor, graças a Deus a coisa aconteceu aqui. Isso é para tudo. Eu já expliquei para você, às vezes antes de melhorar piora. Às vezes você começa a orar, o negócio parece que começa a amarrar ainda mais. E se você não foi treinado para a guerra, você desiste logo, já abandona logo. Não, pastor, isso aqui não dá para mim não. Eu estou orando, está piorando, eu vou parar de orar. A Bíblia Sagrada diz que infelizmente o acordo, ele aquieta muitos pecados. E às vezes é isso que o diabo quer, é fazer um acordo com você. Você começa a orar, começa a invocar a Deus, o diabo amarra as suas finanças, fecha as portas, e você faz um acordo com ele. Então, peraí. Depois que eu orei, começou a acontecer isso. Então eu paro de orar. Olha o acordo aí. Eu paro de orar e as portas se abrem. Você está pecando, está errando. Porque a palavra pecado significa errar o alvo. Você está errando o alvo, não era esse o alvo. No livro de Hebreus, no capítulo 10, a Bíblia Sagrada diz: e nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Quem retrocede vai perder, não vai ter vitória. Por isso Davi falou: Deus, ele me treina, ele adestra a minha mão para a batalha, para mim ir para cima. Ele me treinou para mim não desistir, não importa quem seja o inimigo. Ele me treinou para me arrebentar com eles. A tal ponto que agora eu uso um arco de bronze, os mais pesados, armamento pesado, contra o meu inimigo. Isso aqui é para nós. Não obstante, lá no Salmo 144, vá lá. Aliás, espera aí. Deixa eu ler numa outra tradução. Talvez você precise disso. Na tradução, na Bíblia Viva, o mesmo trecho,
Deixa eu ler antes de a gente passar para o Salmo 144. Diz assim: Ele me preparou para a guerra e me deu força suficiente para envergar um arco de bronze. Ele me preparou para a guerra e me deu força suficiente. Me deu força suficiente. Por que você está querendo desistir? Porque está difícil? Porque o negócio amarrou? Porque a porta se fechou? Se você for treinado por Deus, se for Deus quem te prepara para a guerra, você vai ter força suficiente para quebrar qualquer coisa. E não para ficar querendo desistir, não, porque está difícil, porque não sei o quê. Então Deus não treinou você. Quantas pessoas passam pelo exército? E sinceramente, se eu não fosse pastor, eu gostaria de passar. E eu lembro que o pessoal falava: rapaz, no exército o filho chora sem a mãe ver. Porque lá a pessoa é submetida a situações das mais adversas possíveis. Lá não é fácil. Lá eles complicam a vida da gente para tornar a gente mais forte. Essa é a verdade. Submete você a situações que você fala: cara, para que isso? É para você se tornar forte. Para que se você for para uma guerra, você sobrevive. Você já passou por coisas que deram a você bagagem, experiência para suportar qualquer coisa. Porque a guerra não é para os fracos. É para quem foi treinado. Você está entendendo isso ou não? E quando eu entendo isso, eu entendo também que Deus não é diferente. Não estou falando para você que Deus vai te submeter a coisas que você não suporta. O que eu estou falando para você é que Deus vai te treinar. Treinar você, treinar a sua mente para você não perder batalhas. Treinar o teu espírito para que você não recue. Quem está entendendo aqui, pessoal? Por isso que as mensagens que nos são dadas não é mero acaso, não é aleatória que foi dada a nós, não. Se nós pegarmos esses ensinamentos e aplicarmos na nossa vida, isso nos treina, nos capacita, nos darão força suficiente para vencer qualquer batalha. Você está entendendo isso ou não? Eu nunca me esqueci. Certa vez, eu conversando com um pastor que eu tive, ele falou: e aí, como é que está a igreja lá? Eu falei: pastor, estamos na guerra, pastor. Não está fácil não. Ele falou assim: foi para isso que eu te coloquei lá. Foi para isso que eu te coloquei lá. Eu sei que não é fácil. Eu te coloquei lá para você vencer isso aí. Eu: sim, senhor. Então vamos para cima. Deus vai me treinar, vai me capacitar, vai me dar força suficiente para romper esse negócio. Você está entendendo como que é assim ou não? Eu estou usando esses exemplos de táticas de guerra só para ensinar para você que você precisa ser treinado por Deus. Tem gente que a mente é muito fraca. É um pensamento negativo entrar, a pessoa: não quero mais não, porque é difícil. Tem que treinar a sua mente. O livro de Isaías diz que Deus conserva em paz aquele cuja mente está em Cristo. Se a tua mente não estiver em Cristo, você vai ser bombardeado, irmão. O diabo vai fazer tua cabeça e vai te fazer desistir toda vez que ele se levantar contra ti. Tem que preparar a sua mente para não confundir as coisas e achar que as coisas de Deus têm que fluir, e às vezes não. Se fosse assim, aquela mulher com fluxo de sangue não seria curada, porque ela enfrentou muitos embates, muitas dificuldades para chegar até ali. Se fosse assim, Bartimeu não seria curado, porque toda a multidão unanimemente mandava ele calar a boca. Mas Deus queria curá-lo, assim como Deus quer nos fazer prosperar. Deus quer isso. Não pense você que Deus não quer que você prospere. Não deixe o diabo implantar isso na tua cabeça. Deus quer.
A questão é, tu está preparado para a batalha, para receber a vitória? Agora vamos sim para o Salmo 144. Salmo 144. Conseguiu achar, amados? E diz assim, Salmo 144, verso 1: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Quem escreve esse salmo? Davi de novo. Um cara que venceu batalhas na vida. Batalhas que não foram dadas a ele de mão beijada, ele teve que ir para a guerra. Por isso ele está dizendo, bendito seja Deus. Você vê que ele exalta a Deus. Pelo quê? Por Deus ter preparado as mãos dele para a guerra. Ele reconhece, Deus me preparou para mim vencer batalhas. Você precisa orar e pedir para Deus, Deus me prepare para vencer batalhas. Me prepare para ir contra o meu inimigo, que tenta segurar a minha bênção, que tenta me enganar, que tenta me desanimar. Me prepara para vencer isso. Me prepara para estar atento quando o diabo está armando algo contra mim, para que eu perceba e desfaça. Me prepara. Na tradução, na Nova Versão Internacional, diz assim, vou ler para você. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele deixou bem claro, Deus me treinou para isso. Na tradução na linguagem de hoje, eu achei fantástico porque tem um detalhe aqui que ele fala desse jeito, na linguagem de hoje. Louvem ao Senhor Deus, a minha rocha, Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Me ensina a como lutar. Irmão, quem te ensina é Deus. Eu fico vendo as pessoas, pastor, a gente aprende no sofrimento, a gente aprende tomando na cabeça. Se você quiser aprender assim, vá. Mas se você vier para a Bíblia, Deus te ensina como lutar. É que infelizmente existem pessoas que gostam de aprender da pior maneira possível, tomando na cabeça, errando. Não, pastor, a gente vai errando, uma hora a gente acerta. Se você quer perder tempo assim, mas se você quiser, Deus te ensina a combater. Pela palavra dele, Ele vai te mostrando como é que você tem que fazer a coisa. Irmãos, a Bíblia tem resposta para tudo, é a gente que não busca. Quem quiser respostas para a vida, vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia que Deus vai tratar com você. Uma hora dessa, você vai se achar nas Escrituras. Uma hora dessa, você vai olhar para a Bíblia e você vai achar você ali. Você vai entender, essa palavra aqui é para mim. Deus está falando comigo bem aqui. Deus está falando comigo bem aqui. Irmão, eu falo isso aqui sem medo de errar. Assim como eu ensino você, eu também já precisei batalhar. Já precisei guerrear. E por vezes eu também precisei de resposta como você precisa. E todas as vezes que eu precisei que Deus falasse comigo, Ele falou comigo através da palavra dEle. Toda vez que eu quis uma resposta, eu me debrucei na Bíblia e falei, Deus, fala comigo. E dali eu obtive as respostas. E nem sempre resposta é vitória. Tem horas que a resposta é um ensinamento. É Deus te ensinando como fazer para você vencer. É que a gente acha que resposta é vitória.
Não, Deus falou que vai me dar vitória. Pronto, Deus me respondeu, agora vai. Não, às vezes a resposta é dizendo para você: faz desse jeito. Pare de dar ouvidos ao seu inimigo. Pare de dar atenção para as pessoas. Pare de olhar para as circunstâncias. Às vezes Deus vem nos ensinando como combater, como vencer a batalha. E depois disso, de ser ensinado, é que a vitória vem. Ou seja, se prepare para a batalha. Você quer vencer? Você quer se destacar no âmbito financeiro? Você quer que a sua vida financeira seja motivo de glorificar a Deus? Ao ponto das pessoas perguntarem: como é que você chegou nesse nível? Você vai falar: Deus me ensinou a guerrear pelo que é meu. Deus me ensinou a não aceitar, a não ser acomodado. Tem gente que não vence porque é acomodado. Tá bom, pastor. Tem gente que ainda se mede por quem tem menos que ele. Visão completamente errada. Para de se medir por quem é pior do que você. Para de se medir por quem é derrotado. Não, pastor, a maioria das pessoas nem estudo tem e vence. Por que você tem que se medir por quem não tem? Por quem não é? Pare de se medir por essas pessoas. Enquanto você se mede por pessoas que estão abaixo de você, tem gente voando alto. E você deveria estar vendo e olhando e falar: Jesus, se ele pode, eu também posso. Pastor, isso é inveja? Não, inveja é você querer o que ele tem. Mas se você quer lutar para alcançar também, isso não é inveja. Inveja é tomar o que é do outro. Eu não quero nada que é do outro, eu quero o que é meu. Eu quero aquilo que Deus tem para mim. Se Deus deu condição para um, ele pode dar para o outro também. Você consegue entender isso? E como é que eu faço, pastor? Se prepare para a guerra. Aprenda a guerrear, aprenda a repreender, aprenda a não ser acomodado. O livro de Provérbios diz: o preguiçoso só deseja e nada alcança. Geralmente as pessoas são assim, elas ficam desejando muito: pastor, porque eu quero uma casa própria, pastor, eu quero um carro novo, pastor, eu quero isso. Você só fica desejando, não faz nada. Não, pastor, eu quero comprar minha moto, pastor. Você já foi pelo menos na concessionária para ver quanto é, como que seria a forma de pagamento, quanto seria de entrada? Você já foi lá para ver o sistema que vai ser usado, se é o CDC, se é o leasing, se é um consórcio? Você já foi lá ver isso? Não, pastor, eu não fui. Só deseja, nada alcança. Só deseja, nada alcança. Se prepare para a guerra, meu irmão. A vitória vem do Senhor, mas eu tenho que estar preparado para a guerra. Nós começamos aonde, você lembra? Eita, pastor. Provérbios o quê? Você lembra? Estamos dividindo opiniões aí, tem gente que esqueceu. Provérbios 21, não foi? Começamos lá, vamos acabar lá. Você lembra qual era o verso? 31, muito bem. E diz aí, ó: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem o quê? Vocês acharam aí, pessoal? Verso 31, Provérbios 21, 31. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem o quê? A vitória. Do Senhor virá a sua vitória. Não, porque eu já tentei e não deu certo. Se prepare para a guerra. Treine mais. Treine seus ouvidos. Aprenda a obedecer. Eu estava lendo a história de Josafá agora há pouco. Como é que Josafá se treinou para a guerra? Porque a Bíblia Sagrada diz que veio uma guerra contra ele, e eu achei fantástico isso. Deixa eu compartilhar com você. Veio uma guerra contra Josafá que ele não tinha condição de vencer. O que ele fez?
ele convocou todo mundo para buscar ao Senhor o socorro. E todo mundo começa a buscar o Senhor. E a Bíblia Sagrada diz então que ele se põe em pé dentro da casa de Deus. Isso aqui é um sinal para nós. Você quer ficar de pé? É na casa de Deus. A gente só fica de pé quando Deus fala com a gente. Tapinha nas costas não dá vitória para ninguém. Por isso que quando quem fala com você é Deus, isso é uma garantia. Isso é uma garantia. Quando alguém vem para você e dá um tapinha nas costas e fala, vai dar tudo certo, ele não tem como garantir isso. Você consegue entender? Não adianta a pessoa dar tapinha nas costas, falar para você, chora não, vai dar tudo certo, essa situação vai passar. Você está falando isso, você tem como garantir isso? Não tem. Mas quando Deus fala para mim, olha, vai dar tudo certo, a coisa muda. Ele tem como garantir isso. A palavra que sai da boca dele não volta vazia, antes se cumpre para aquilo que ele enviou ela. Então Josafá vai na casa de Deus e Deus vai e fala com ele. Ele faz uma oração, ele abre o coração, ele diz que ele não tem força, que ele não teria condição de vencer aquela batalha, e Deus usa o profeta, traz um recado dizendo, olha, essa peleja não é de vocês, é minha. O que eu quero de vocês é que vocês estejam em pé, se preparem para a batalha, estejam em pé diante do inimigo, vá até o inimigo e esteja de pé diante dele. Sabe como é que foi o preparo de Josafá? Obedecendo. Foi assim que ele se preparou. A Bíblia Sagrada diz que quando ele ouve esse recado, ele e o povo adoram a Deus. Deixa eu te ensinar uma outra coisa. Quando você entende o que Deus está falando com você, você não tem dificuldade de adorar a Deus. Tem gente que só canta se tiver tudo bem. Mas eu vou dizer para você, quando você entende o que Deus fala com você, você não tem dificuldade de louvar a Deus. Mas a vitória não chegou. Mas Deus já falou comigo e eu creio no que Ele falou, por isso eu tenho a capacidade de adorá-lo, de exaltá-lo. Porque a palavra dele não vai voltar vazia. Josafá, juntamente com o povo, adora a Deus. Se preparam para a guerra, descem ao campo de batalha, e lá Deus mais uma vez fala, ei, ficai em pé e vede a salvação do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que os próprios inimigos começaram a se matar depois que Josafá colocou os levitas na frente. Enquanto eles cantavam a majestade santa do Senhor, os inimigos começaram a se debater entre eles mesmos. E quando eles estão no campo de batalha, o que eles acham? Apenas corpos mortos. E o texto sagrado diz desse jeito, que eles passaram 3 dias colhendo os despojos. O que é despojo, pastor? É a recompensa da vitória da batalha. É tudo que o inimigo possuía e agora pertence a você. Você venceu. É tudo teu. O ouro, a prata, o gado, tudo agora é seu. É o despojo, é a recompensa. A Bíblia Sagrada diz que 3 dias, em um dia eles não conseguiram saquear tudo, levar tudo. Não conseguiram. 3 dias recolhendo muito ouro, muita prata. Depois da vitória, eles ainda enriqueceram. Prosperaram depois da batalha. E eu quero liberar essa palavra para você. Se você batalhar depois dessa batalha, quando Deus lhe der vitória, você vai enriquecer muito ainda. Você vai prosperar muito ainda. Que não vai dar para contar. Mas como é que eu faço? Vá para a batalha. Pare de ficar chorando. Se você se mostrar frouxo, a sua força vai ser pequena. Provérbios 24:10. Você não pode ser frouxo. Pastor, não sei batalhar. Pede para Deus. Deus, treina minhas mãos para a batalha. Me treina, eu preciso vencer esse negócio. Eu tenho que dar a volta por cima aqui, Jesus.
O diabo não pode prevalecer, não. Eu sou do Senhor. Me ajuda aqui, Espírito Santo, abre a minha mente. Ele vai ajudar. Ele quer te dar vitória. Não duvide disso. Amém, queridos? Deu para entender essa mensagem, sim ou não? Põe no seu coração. Se você for para a batalha, você vai vencer. Deus vai lhe dar vitória. Não seja frouxo. Vá para cima. Como, pastor? Orando, lendo a Bíblia. Vai lá, Deus vai te treinar ali. Deus vai te treinar. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você.